News, as chuvas voltaram a castigar algumas cidades do Rio Grande do Sul na tarde de hoje e trouxeram muita preocupação. Vamos imediatamente à cidade de Canoas. Lá está o nosso repórter Bruno Pinheiro. Essa cidade fica na região metropolitana, colada a Porto Alegre, foi severamente castigada pelas enchentes, né, Bruno? Seja bem-vindo, obrigado por nos atender mais uma vez. Suas informações, por favor. Ótima noite a você, aos nossos analistas, quem nos acompanha na audiência da Jovem Pan. Eu falo ao vivo aqui do município de Canoas, na região do Hospital Universitário, a Universidade Ubra, que é onde está se tornando a maior concentração de alojados, uma espécie de um alojamento. Esse hospital universitário fica muito ao lado aqui também de uma tenda que foi colocada pela Força Nacional do SUS, uma espécie de uma UPA. Então, esse atendimento de início acontece com essa UPA e na sequência eles chegam até essa unidade hospitalar. Conforme estavam indicando que iria voltar a chover na região do Rio Grande do Sul, era por volta de 15 horas aproximadamente quando começou a chover. Agora não chove nesta região de onde eu estou falando, mas existe aí a expectativa de voltar a chover durante a noite desta quarta-feira. Orientação do estado e também do município é justamente o quê? Que as pessoas que estão em área de risco não fiquem nessas regiões, que sejam retiradas e que aceitam também este socorro, porque existe ainda uma resistência. As pessoas que estão nas suas residências, que têm um segundo andar, que lá não foi alagado ainda, eles, é claro que tem esse sentimento pelo fato do imóvel, os bens que estão naquela residência, outros que têm um animal de estimação só vão sair se conseguirem resgatar esses animais, então eles acabam ficando lá. Existe essa exigência do estado e também do município para que as pessoas não fiquem nessa área de risco. O que eu estou observando hoje aqui, após uma onda de violência, de assaltos, teve um confronto armado também nas últimas noites, um reforço muito grande, tanto da Força Nacional quanto viaturas também da Polícia Federal, onde eu estive agora há pouco. Ontem se repetiu aquela cena que eu já havia contado aqui na Jovem Pan, com receio de assaltos. Um homem que estava esperando chegar um resgate, quando chegou uma embarcação que foi se aproximando, ele achou que era um assalto, acabou atirando contra essa embarcação e lá estavam homens que iriam socorrer e um da guarda militar também. Ninguém ficou ferido, mas esse é um novo desafio que as pessoas estão enfrentando. Além do resgate, além da uma tentativa de recomeçar, de achar um local que seja seguro, estão enfrentando essa violência, que é uma tentativa de assalto e também essa organização criminosa que acaba enfrentando as pessoas que estão tentando sair dessa região alagada. Bom, aguardar como será o reforço. Hoje chegou mais cerca de 25 toneladas que veio aí de São Paulo no avião da Força Aérea, e aí essa distribuição vai acontecer nos próximos dias. Daniel Caniato, continuo ouvindo o estúdio. Perfeito. Agora, Bruno, antes de liberá-lo, eu sei que você tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem acompanhado as movimentações e mobilizações, claro, há uma grande corrente de voluntários ajudando as autoridades em um momento como esse, só que do outro lado a gente também tem visto e a repercussão de casos de saque, violência, o receio desses moradores de deixarem suas casas, com receio justamente que pessoas acabem entrando e levando os pertences. Como as autoridades estão lidando com esse tipo de situação, o efetivo policial, o que se sabe até aqui, por exemplo, na cidade de Canoas, como a Polícia Militar está administrando essa situação que envolve segurança pública e esses episódios de violência? Existem essas ocorrências, o registro da ocorrência naquelas regiões, então tem esse levantamento. Exemplo, ontem, eu não tenho o número atualizado, mas até ontem 32 pessoas foram conduzidas para a delegacia. Numa dessas ocorrências, 8 quilos de maconha foram apreendidos. De acordo com informações, esse entorpecente estava sendo comercializado justamente naquela região. Então, quando
os policiais chegaram, foram recebidos a tiros. Inclusive, houve o confronto armado. Exibimos os vídeos hoje aqui na parte da manhã, no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Então, isso também fez com que as pessoas que estavam nas suas residências resistindo, quando ouviram os disparos, quando viram que a situação acaba tendo essa onda de violência, aí sim tomaram uma decisão de abandonar realmente esta casa e ir para um alojamento, ficar em algum lugar como aqui na universidade onde eu estou neste momento. Então, esse efetivo da Força Nacional é justamente para colocar a segurança, para tentar restabelecer a ordem em algumas regiões, né, para evitar esse tipo de confronto, esse tipo de insegurança. Eu vou só citar um exemplo. Tem uma criança de quase com 4 anos de idade que necessita de equipamentos para respiração, né? Ela usa um tipo de um ventilador e outros equipamentos que na hora do resgate a família não conseguiu retirar, porque era um equipamento que ocupa muito espaço e na embarcação não tinha espaço. A criança foi retirada e os equipamentos ficaram lá. E agora eles enfrentam o quê? Uma dificuldade para conseguir voltar nesta residência, um conjunto habitacional, porque existe um tipo de um líder, de um comando ali na frente que não autorizam que as pessoas retornem para retirar os objetos que estão lá dentro da residência. Então a criança enfrenta uma dificuldade porque esse equipamento ajuda ela a fazer, continuar respirando, a ter o procedimento, mas por conta de uma ação criminosa, alguém mal intencionado que se intitula como um líder do movimento ali não autoriza que essa pessoa entre lá e retire esse equipamento. A expectativa é que eles vão contar com uma força da polícia ou da guarda militar para ir numa embarcação oficial e conseguir acessar essa residência. São diversos os relatos que a gente escuta durante o dia e esse é um que realmente eu fico assim relembrando, porque é uma criança que eu vi numa casa, num apartamento, tendo uma convulsão, esse tipo de uma crise que começa a sentir a falta disso, enfermeiros tentando atender, mas a família não pode retornar na residência porque só vão lá se tiver uma segurança de uma autoridade ou de uma força da polícia ou da guarda, alguém que possa representar a força do Estado. Sem dúvida alguma, a cobertura difícil, a emoção faz parte, viu, Bruno? Agora, Bruno, o Mota vai fazer um questionamento, uma pergunta a você. Mota, por favor. Bruno, boa noite. Eu tenho um carinho especial por essa cidade onde você está, Canoas. Eu trabalhei aí há muitos anos atrás e eu participei de um projeto numa das regiões mais humildes daí, que é o bairro de Guajuviras. Eu não sei se você teve a oportunidade de andar por lá, e conheço também o bairro de Matias Velho, e são regiões que em tempos normais são muito complicadas, porque elas são dominadas por facções. Eu queria saber se você tem notícias especificamente dessas duas áreas, Bruno. O confronto armado foi justamente na última região que o Roberto Mota acabou de falar. Justamente lá, que tem uma extensão de 5,5 km, aproximadamente esse bairro, que inicia bem depois de uma ponte, né? Tem esse viaduto, na verdade, logo depois do viaduto já tem esta sequência. Então, ali mesmo que tem essa complicação, né? Que acaba se concentrando, então, os homens da Força Nacional, da Polícia Civil também, da Guarda, que estão ali reforçando essa segurança. E nesta região que os moradores acabam reclamando, né? Que tem essa dificuldade, né? Mas é importante ressaltar que ao mesmo tempo que tem essa dificuldade por parte de talvez de uma insegurança, os moradores da mesma região são os voluntários incansáveis, que 24 horas, dia e noite, somente agora durante a chuva que as buscas não aconteceram, mas eles estão lá o tempo inteiro, voluntários, abandonaram os compromissos durante o dia, estão lá atuando incansavelmente, levando, retirando animais, as pessoas, aqueles animais que não conseguem serem retirados e que as pessoas não querem que retiram, eles jogam ração por cima do muro ou abrem uma janela, jogam uma embalagem com ração, então encontram um pouco de tudo. Claro que é muito mais a força de vontade, essa irmandade, essa união do que essa onda de violência. Então é importante reconhecer isso, uma força. A cidade está mobilizada. Só para finalizar, às vezes a gente encontra alguém num apartamento, num restaurante, que é raro inclusive, mas aqui no hospital, um clima
clima é de luto. Ninguém cumprimenta com um sorriso, porque é um clima de luto. Todo mundo está sentindo esta situação que o Rio Grande do Sul está enfrentando nas últimas semanas. Bruno, pergunta do Beraldo agora. Bruno, boa noite. Imagino que você tenha visto aí cenas bastante dramáticas diante desse caos. E uma preocupação muito forte, que é minha e de muita gente, é em relação ao trauma que isso tem representado, sobretudo para crianças e idosos. Como é que foi a tua interação aí com as famílias, as conversas, a sua percepção em relação a esse clima de terror, né? Crianças perdendo as suas casas, idosos muitas vezes com dificuldade de locomoção, tendo que sair no desespero. Como é que você está vendo essa situação aí? Eu conversei com algumas pessoas, com os comerciantes, inclusive alguns fizeram investimentos, o estoque, a área da cidade, a área comercial, estava se organizando, porque é a semana que antecede o Dia das Mães. Final de semana que as vendas iriam agitar a economia. Outros estavam esperando para ter um almoço com a família, para comemorar. Ontem teve um episódio, uma criança que estava completando 6 anos de idade, mas estavam num alojamento, porque essa casa estava debaixo d'água totalmente. E a família tentando ali explicar a história, tentando explicar este momento. Hoje, o site oficial da Secretaria de Saúde do Estado abriu um link para os profissionais que possam entrar e ser voluntário para atender justamente a saúde mental dessas pessoas. Uma alta demanda, tanto de idosos, adolescentes. Eu conversei com uma senhora hoje, foi uma história muito marcante, na verdade, e ela com uma dificuldade de falar, porque ela estava andando muito rápido, a respiração muito comprometida. Ela me contou que o esposo, ela ficou viúva recentemente, e nisso ela ficou viúva, e agora com mais esta situação, que era muito melhor ela ir encontrar o esposo. Se a morte viesse agora, seria muito melhor, porque não tem esperança de nada mais. Eu conversei com ela por alguns minutos, claro que me toca muito isso, mas são relatos de algumas pessoas que não têm esperança quando olham uma residência que foi totalmente tomada com a lama, com a água, de que forma que vão reconstruir. Outros ficaram sabendo hoje que o seguro da casa não cobre o financiamento, o seguro não cobre uma reconstrução, enfim, então os números não foram contabilizados ainda. As pessoas abandonaram essas residências e não retornaram. Então somente quando essa água acabar escoando que eles vão conseguir sentir o que aconteceu, de que forma que está essa casa, que tiveram um sonho, fizeram uma conta. Houve hoje uma outra casa que foi recém-reformada e agora a chuva acabou levando tudo embora. Zé? Uma tragédia grande assim, ela sempre cabe várias e várias tragédias pessoais. São famílias desalojadas, é claro que saem alguns salvos felizes, porque conseguem salvar a própria vida, mas deixam ali sonhos, deixam ali uma vida inteira, ou seja, uma casa, vizinhos e local em que moram. A gente vê até em situações muito, mas muito inferiores. Eu conversei certa vez com pessoas que foram deslocadas diante de inundação feitas por barragens, que é uma coisa infinitamente inferior a essa tragédia. E eles narrando a dificuldade de conviver numa cidade artificial, recolocada, e lembrando da igreja e da casa antiga. Agora, se imagina diante de uma situação e de um drama assim. Então, esses dramas pessoais, eles são em milhares. São pessoas que apostaram tudo num pequeno comércio, por exemplo, num supermercado pequeno, numa vendinha pequena, e que tudo vai embora. Isso todos os dias está acontecendo. Agora, Bruno, o que a gente vê, eu conversei aqui com alguns deputados, inclusive com Hamilton Mourão, que é o senador aí pelo Rio Grande do Sul, a gente vê, assim, claramente o destroçamento das instituições. Quer dizer, as pessoas estão se sentindo órfãs, ou seja, não há um acompanhamento do Estado, do município, ou seja, das instituições. Como é essa relação e como eles se sentem? Zé, é uma situação, um ponto realmente importante. Você acertou em cheio, porque o que eu vi hoje também na parte da manhã.
chegou uma equipe, estava numa região que está muito alagada, e chegou uma equipe do município, da prefeitura, querendo lá levantar informações, auxiliar. Eles foram retirados, foram auxiliados a não ficar. Não ficam aqui porque quando estava chovendo, acontecendo, ninguém veio. Então não precisa vir porque nós já nos organizamos. Então existe uma ausência, existe uma ação, claro, por parte do governo federal, por parte do estado, mas está muito longe de acontecer. Os voluntários é quem estão atuando dia e noite aqui. Então não tem esse efeito direto. Por mais que anúncios são realizados, as pessoas não conseguem sentir essa chegada, essa visita do estado de fato. Então eu fui hoje num lugar que era uma churrascaria e hoje se tornou uma área com roupas, com alimentos, e a distribuição está acontecendo. Eles fizeram ali de forma muito improvisada um rascunho que é uma credencial, né? E só se torna um voluntário quem vai uma segunda vez. Se você só for uma vez e não for mais, você não recebe esse documento, que é uma credencial de uma identificação. Então existe o seu nome, a sua função, você se torna um voluntário. Então tem essa identificação. Então tem o setor de alimentos, tem quem ali é enfermeiro que acompanha esses remédios, tem essas roupas que são separadas, tem uma quantidade para cada um, para que possa ser administrado isso aí. Então tem muita organização. Então onde a gente vai, que são os voluntários, de forma responsável, amigável, uma irmandade, que estão realizando esse resgate, levando esses alimentos. Então existe sim a ação do estado, existe sim a ação do governo federal, mas no efeito, nos locais que são mais afastados do município, essa ação ainda é muito tímida, Zé.